foi internado no dia 13 com um quadro grave de pneumonia broncoaspirativa, todos nós já sabemos, iniciado o tratamento adequado no primeiro dia. E um detalhe importante, nas primeiras horas nós ficamos muito preocupados, nas primeiras 72 horas, onde foi necessária a introdução de um terceiro antibiótico, e nós esperávamos naquele momento que o sistema imunológico de defesa dele reagisse, fosse responsivo, e assim foi. Nós tínhamos uma preocupação prévia, nós não sabíamos, mas me parece que o organismo dele respondeu bem, junto com a terapia, e a evolução foi satisfatória. Na primeira semana mais lenta, mais progressiva também, ausculta, exame clínico, análise à beira do leito, que nós tivemos presente praticamente o tempo todo, ele foi evoluindo de forma favorável. Na última segunda-feira, de acordo com o quadro estável, ainda com sinais inflamatórios, mas saindo do quadro agudo, o que nós chamamos de quadro subagudo, nessa semana, de segunda-feira para cá, ele também apresentou uma boa evolução. Nós estamos com a programação do antibiótico até amanhã. Finaliza o ciclo todo, que é o preconizado desde o início. No início da internação, nós somos questionados do tempo, mais ou menos, a previsão nossa de internação, e nós estimamos naquela data um período de mais ou menos 14 dias. Por que isso? Porque é a experiência nossa com quadros semelhantes, desde que não ocorra intercorrências severas, e elas não ocorreram. A partir do momento que ele foi para o quarto, foram reajustadas as medicações, menos medicação venosa e mais medicação por via oral. Fizemos para ele ontem, para já o controle de preparo para alta, um raio-x do tórax. Raio-x é um exame com menos radiação do que a tomografia, e como clinicamente ele está estável, começando agora o que nós chamamos de período de convalescência, o raio-x de ontem à noite nos deixou muito tranquilos, porque há uma significativa melhora do lado direito, praticamente o pulmão está normal, e ainda uma lesão residual, que também já era esperada pela gravidade, no pulmão esquerdo. Isso agora vão ser um mecanismo de fisioterapia intensa. Nós já combinamos com o fisioterapeuta, a partir da alta, para que seja feito todo o tratamento em casa, disciplinado, com a rotina e uma prescrição precisa, nutricionistas também, e nós todos já numa programação de transição para casa. Ele vai ter alta hoje? Ele está tendo alta hoje? Como o antibiótico termina o ciclo amanhã, nós estamos com uma programação para alta para sexta-feira. Nós estamos ao vivo na CNN, doutor. Como é que a equipe médica avalia a domiciliar e como que vai ser feito o acompanhamento médico na residência dele a partir de agora? Nós que conhecemos intrinsecamente as patologias das quais ele é portador, percebemos que o ambiente domiciliar é um ambiente humanamente mais saudável, mas não menos importante os nossos cuidados, talvez até mais intensos. Nós já estamos preparados, o ambiente domiciliar já foi também preparado, está em preparação pela família, porque a decisão foi bastante recente, para ser adequada para nós, que nós tivéssemos o menor risco, a redução de riscos para ele no ambiente residencial. Mas o que vai ter no ambiente residencial de apoio hospitalar para ele conseguir ter o mesmo nível de tratamento aqui no hospital? O que vai ser preciso ter em casa? Normalmente, você em casa e no hospital, dificilmente você terá a mesma estrutura, isso para qualquer pessoa. Porque nós talvez tenhamos uma situação bem melhor em relação ao ambiente que ele estava. É isso? E em casa você permite profissionais
24 horas por dia, eu digo profissionais do ponto de vista da enfermagem ou auxiliar de enfermagem, um apoio mais intenso da nutrição, dos nutricionistas, uma frequência maior da fisioterapia. Do ponto de vista da estrutura, já foi providenciada uma cama diferente, mais adequada para um problema quase que central dele hoje, que é o refluxo gastroesofágico. E essa mudança para uma cama mais adequada também a gente espera que reduza os riscos. Essa necessidade de acompanhamento, com monitoramento 24 horas, pode extrapolar o prazo de 3 meses? Consta da decisão do ministro Moraes? Pelo que eu entendi, é uma avaliação prévia que ele fez, e que é do período de convalescência. Estatisticamente, quando nós verificamos casos semelhantes, com possibilidade de fibrose, uma cicatrização que eu já até citei aqui diferente, estima-se uma melhora que pode acontecer. Você tem casos de melhora em 6 semanas, 12 semanas e até 6 meses. De qualquer forma, nós não saberemos como ele evoluirá. O que nós temos que fazer é uma avaliação periódica. Sistema de UTI, acredito que não. A recuperação pode livrar do sistema prisional ou vocês projetam isso para uma avaliação daqui a 3 meses? Ou seja, resumindo, o quadro pode voltar a piorar se ele voltar para o regime do sistema prisional? Se você faz uma comparação do sistema domiciliar e prisional com as restrições, você percebe que o ambiente residencial é sempre melhor. Agora, a decisão judicial não compete a nós, mesmo porque nós não temos competência para essas análises todas de decisão de justiça. O que nós temos que fazer é acompanhá-lo e fazer a programação de redução de risco. A vida do presidente teria risco na vida do presidente se ele tiver que voltar na prisão? O que eu falei, a gente trabalha para redução de risco. Então, se você tem um ambiente com menor chance de risco, que é em casa, é sempre melhor. Em tese, se você comparar os ambientes em outro ambiente menos adequado, Com relação ao enrijecimento do pulmão, enquanto a isso, tem alguma? Quando nós falamos da possibilidade da fibrose pulmonar, por quê? Porque quando você analisa a literatura médica, nós sabemos que pode evoluir de uma forma cicatrização normal ou não, mas depende do tempo. Não, a gente fica sabendo só depois de semanas. A suspensão das visitas faz sentido, doutor? Quantas semanas de classificação? O senhor pode dar maior detalhamento? Quanto tempo deve demorar para ser curada? Qual que é o tratamento em relação a isso? É porque normalmente, como eu falei, existe a fase aguda da doença, que é bastante grave. Depois você entra numa fase que nós chamamos subaguda e depois a parte crônica ou a fase de convalescência. Como evoluirá essa cicatrização? Se vai sim aparecer uma fibrose pulmonar, realmente agora a gente não sabe. Faremos controles a posteriori. Doutor, a decisão de 90 dias... Esses exames podem alterar essa previsão de alta para sexta-feira, além dos exames clínicos normais, laboratoriais? Porque como é uma patologia clínica, a semiologia, a ectoscopia, a análise da beira do leito é de fundamental importância. É o que nós fizemos nesses dias todos. Então, isso nos dá a segurança para liberar e emitir a alta, né? Isso a partir da alta. O ambiente chegou lá, nós temos que readaptar, né? Porque em casa, diferenças, forma de tratar. Mas a partir das avaliações lá, é que nós vamos traçar as novas condutas. A suspensão das visitas faz sentido, doutor? Na decisão foi mencionado o risco de sepse por causa de visitas. O senhor concorda que o ex-presidente não poderia receber visitas em casa? Não, como eu falei, as questões jurídicas, eu acho que tem na equipe do presidente pessoas mais competentes para discutir detalhes jurídicos. Eu prefiro acompanhar a doença a cada dia, a cada semana, traçar o melhor caminho para ele, se precisar ajustes de medicamento e perceber... Mas a pergunta é se o entre e sai de pessoas pode piorar a saúde dele. Pode provocar infecção, o entre e sai de visitas? É essa tem sentido.
Aí você está falando em tese, mas você teria que ter um ambiente um pouco mais contaminado, pessoas que não se prepararam com asepsia para encontrar o paciente. Aí é muito subjetivo isso. Doutor, e os 90 dias, Ambiente amplo. os 90 dias que o ministro Alexandre de Moraes coloca na decisão, a equipe médica do presidente Bolsonaro foi consultada para poder tomar essa decisão? O que nós fazemos é um relatório descritivo com todas as patologias dele. A partir daí é que a equipe jurídica elabora um documento tentando traduzir do ponto de vista médico para o judiciário. Essa tradução, muitas vezes, ela é interpretativa. Nós tentamos falar o mais próximo possível da realidade para que seja bem entendido. Agora, aí a partir daí é uma outra área da equipe dele, como eu disse. As questões jurídicas, eu posso dizer que eu acho que foi uma decisão de bom senso. Mas o senhor está dizendo que, de acordo com a clínica médica, pode ser de 90 dias a 6 meses a cura total. É isso que o senhor está dizendo? Exatamente, porque da clínica médica você pega dados estatísticos de casos semelhantes. Agora, o dele é um caso individual. Por isso que nós só vamos saber com avaliações posteriores. Você pode falar do estado emocional do ex-presidente nesse momento? No início da internação, pela preocupação, ele percebeu, como eu falei, a gravidade do problema, entendeu, nós explicamos com clareza, ele ficou bastante abatido. E com o processo de evolução, melhora linear, progressiva, ele foi voltando para uma situação normal, mas a gente percebe que no ambiente que ele se encontra, nos últimos 3 meses praticamente, é muito difícil você voltar a ter um sistema emocional todo como era. E como que ele está? Sempre um pouco mais para baixo. Com a notícia de voltar para casa, ele ficou mais animado? Como que está essa questão emocional dele agora? Ficou. Ele recebeu com satisfação. Vai ser de manhã ou à tarde a alta do ponto de vista prático? Qual vai ser a logística? Ele vai sair daqui direto para a residência dele? Vai ter que passar em algum outro, no IML para fazer um corpo de delito? Não, ele sai daqui direto para casa. O senhor sabe Qual vai ser a hora da alta, por colocado gentileza? aqui, lá na casa dele? Não, eu não sei. A questão da alta vai ser de manhã ou à tarde ou à noite? Mais provável na transição de manhã para início da tarde. Você pode só fazer uma revisão. Então, a alta está prevista para sexta-feira. Se tudo ocorrer bem, quais são as condições que a gente tem que esperar para que sexta-feira, de fato, ele saia? Só para a gente ter uma previsão correta. Finalizando o ciclo do antibiótico amanhã, porque é um ciclo já pré-estabelecido, clinicamente ele está estável nesse momento, só se houver alguma intercorrência. Mas, particularmente, eu não acredito. E posso acrescentar um detalhe a mais, que nós aproveitamos a janela da internação, no dia que ele foi transferido para o apartamento, na segunda-feira, ele já vinha queixando de uma dor no ombro há algum tempo, discreta, intermitente. Ele, às vezes, não é de reclamar muito. Ombro direito? O ombro direito. Aí nós solicitamos a avaliação de um especialista em ombro e cotovelo, que é o doutor Alexandre Firmino Paniago, que fez uma avaliação na segunda-feira à noite. Ontem nós nos reunimos com o doutor Alexandre e o doutor Kleber Caiado, que é o fisioterapeuta, porque, a princípio, a partir da ressonância que ele fez ontem, me parece, mas ainda precisa de ser mais bem definido, me parece que há uma indicação cirúrgica para lesão no ombro direito, mandito rotador. Mas para agora? No ombro direito. Agora não, porque agora nós não o liberaríamos para uma cirurgia em fase de recuperação de uma pneumonia. Mas esse problema no manguito tem a ver com alguma possível queda dentro da prisão, porque ele caiu lá, ou tem a ver com desgaste de articulação? O ortopedista acha que pode ter sido potencializado e piorado na queda. Mas ainda não, como foi uma avaliação ontem, e nós precisamos de observar a evolução, ele acha que sim, mas ainda não é certeza. Então, mas doutor, em relação ao fez a soluço, ressonância do ombro direito. Em relação ao soluço, doutor, nós sabemos que a saúde é física, mental e espiritual. Sabendo do abatimento do presidente por tudo que vem passando, é natural que a saúde mental dele seja bastante abalada. Na sua opinião, saindo do ambiente prisional, hospital e carcerário para o ambiente familiar, há uma possibilidade de melhora também no soluço, por aspecto psicológico? Entendo. Como é uma patologia multifatorial,
qualquer fator que possa agravar, se você melhora, consequentemente, pode sim melhorar o soluço. Como é que está a questão de soluço de agora? Melhorou? No momento, sem soluço, da sexta-feira para cá, ele só teve o soluço na segunda-feira à noite, mas foi passageiro, 1 hora, 1 hora e meia. Você consegue relatar os toda a medicação que ele tem tomado atualmente? São vários, já uma prescrição Mas assim, longa. é só realmente terminar o ciclo do antibiótico, não tem nenhum outro exame de imagem que vai precisar ser feito de hoje até sexta-feira para... A princípio, não. Como eu falei, só se houver alguma intercorrência. Nós já fizemos essa semana. Esse controle vai proteger raio-x do tórax, até achando não necessária a realização da tomografia por questão de radiação. Poupar o paciente. Porque, como eu falei, na análise clínica, ele se apresentava muito bem, então nós nem precisamos mais da tomografia nesse momento. Faremos um controle. Vai ter boletim oficial, assim, o boletim vai substituído por essa sua entrevista, ou vai ter um boletim oficialmente ainda hoje? Não, acredito que sim, porque isso fica de maior amplitude de alcance do boletim. Então vai ter um boletim agora pela manhã o tradicional. Para ficar mais claro, ao final do período de 3 meses, vai ser feita uma avaliação médica para saber da necessidade de ficar mais um período em regime domiciliar? Normalmente, a gente não faz exames baseado em dados. O que nós vamos fazer é a avaliação periódica de acordo com a necessidade. Isso aí praticamente o tempo todo. O senhor vai fazer visitas diárias ao novo presidente? Sim, eu não tenho ainda a minha programação exata, mas estarei com ele o tempo que for preciso e necessário. E, por coincidência, a minha residência é muito próxima da residência dele, questão de 5 minutos. Então, facilita muito essa logística para protegê-lo. Tá, Obrigado. obrigada.